Boa noite, queridos amigos. Estamos em mais uma edição do programa Conhecer. O programa Conhecer, aqui na Rádio 93 FM, é um encontro semanal, ao vivo, com o apoio do querido Cláudio Pena e também da equipe valorosa dessa rádio. É a Rádio do Coração. O coração é essa sede do amor, essa sede que nos conecta na nossa essência e nos conecta no nosso Pai Criador. E o programa Conhecer é uma idealização do querido Raimundo Salles, que há um tempo atrás planejou e solicitou o apoio de Cacau Pena para que pudéssemos ter um programa espírita, que pudesse esse programa levar a fundamentação espírita para a população que tivesse interesse em saber o que é o espiritismo e também todos os demais princípios que nos colocam estruturados nesse movimento, nesse momento em que estamos no planeta Terra. E assim, há 9 anos que estamos semanalmente aqui nesse estúdio caloroso e é uma delícia estarmos aqui. Hoje estamos aqui com Brandina, que nesse instante vai nos dar o enriquecimento dos seus estudos do livro de Joana de Ângeles. Estamos hoje também com Jéssica Carvalho, com Isabela Alcoforado e com Júlia, a pequena Júlia, que veio também fazer parte do programa hoje. Eu sou Rosiane Massariol e estamos aqui juntos hoje, essa equipe, na aprendizagem. E essa aprendizagem nós compartilhamos ao vivo aqui com todos e sempre é uma aprendizagem. Sim, somos espíritos em aprendizagem, todos nós. E quanto mais nos abrimos para essa aprendizagem, melhor é. Quanto mais vamos entendendo, cada dia a gente entende mais aquela frase de Sócrates que dizia: só sei que nada sei. E realmente foi uma sapiência do filósofo quando dizia, quando afirmava que não sabia nada, não sabemos nada. E ao mesmo tempo temos a oportunidade de aprendermos tudo e não perdemos aquilo que aprendemos. Cada ato, cada pensamento, cada palavra, tudo que fazemos, tudo que emanamos, fica registrado em nós. E ao longo das reencarnações, pois temos uma vida e várias existências. E cada existência nós vamos galgando um degrau a mais na trajetória evolutiva. E assim, nós nunca perdemos aquilo que já tenhamos conquistado. E um dia seremos anjos em todas as virtudes. Olha que maravilha quando a gente escuta a instrutora Joana de Ângeles afirmar que um dia seremos anjos em todas as virtudes e sábios em todas as ciências. Claro que para isso nós precisamos perceber os nossos defeitos primordiais, combatermos as nossas más tendências e assim vamos compreendendo a finalidade, o sentido do existir e através da caridade, através da constante aprendizagem no servir e no amar, vamos tendo uma experiência cada vez mais próxima de relacionamento com o nosso Deus Criador.
Boa noite, equipe linda. Boa noite. Boa noite a todos. Que Jesus seja conosco, como sempre. Que bom, que ótimo. Estamos aí com Brandina e agora aqui, Bela. Boa noite, pessoal. Um grande prazer estar aqui novamente. Aliás, eu gosto muito. Eu fico muito feliz quando o Rosi faz o convite e a Jéssica estende até mim. Queria mandar um abraço hoje especial, um beijo grande para meu sobrinho Matheus, minha mãe, para minha filha Vitória, para os meninos de Jéssica também, todos no meu coração. Um grande beijo e que tenhamos uma conversa agradável e que Jesus habite os nossos corações E sempre. você falando aí, mandando um beijo, um abraço, é tão bom, né? Encaminhar, envolver as pessoas com esse elo de amor, né? E aí, eu também quero mandar um beijo especial para o pai de Jéssica, Edmário Melo. Fez aniversário ontem, né? Edmário, que você receba aí o nosso abraço, envolvendo você e te iluminando. E também quero mandar um grande abraço para nossa querida outra monitora do EJE, que é Carla Lima, que também está aniversariando amanhã. Amanhã, né, Rose? Amanhã a gente vai dar o abraço dela pessoalmente. Que você também, Carla, seja envolvida, sinta-se abraçadérrima. E aqui estamos aqui com Júlia. Você quer dar uma boa noite, Júlia? Uhum. Então dá o seu boa noite para todos. Boa noite. Olha como é bom. Jéssica? Boa noite a todos do programa Conhecer, que está nos acompanhando pelo Instagram, quem está acompanhando pela rádio. Boa noite a todos e obrigada por estar aqui conosco na Rádio do Coração. Eu estava olhando aí as cores da sua roupa, Jéssica, e eu, quando vinha para cá, já há alguns dias, eu não sei se vocês têm percebido, que tem mudado a cor do céu no final da tarde, na cidade de Alagoinhas, não sei se em outras cidades, mas as cores do céu, a abóbada celeste, ela tem tomado cores lindas. Mais intensa. Tá, é muito mais intensa. E o que será que está aí acontecendo? Será que eu fiquei perguntando, sou eu que estou percebendo agora e antes na correria eu não percebia? Ou realmente está tendo uma intensidade maior nas cores? Parece que está mais límpido o céu. E todos os dias são cores diferentes, né? Mesmo que são as mesmas cores, mas a composição, a combinação, e a gente vai percebendo a criatividade de Deus. Todos os dias a paisagem muda e nunca é a mesma. E a nossa criatividade também é assim. Quanto mais nos aproximamos do divino, mais criativos nós somos. É muito importante a criatividade porque diante de um desafio, nós precisamos de criatividade para nos desenrolar. Mas não enrolemos. Vamos agora ouvir Brandina trazendo a leitura do livro Filhos de Deus. E o estudo, né? Do livro Filhos de Deus, dando prosseguimento sobre as bênçãos e auxílio da nossa mentora Joana de Ângeles. Nós hoje vamos verificar, estudar um pouquinho o capítulo 10, o teu Cristo. O teu Cristo. Aí a mentora Joana, ela inicia o capítulo dizendo assim: possuis recursos inimagináveis que estão em germe em tua alma, aguardando os teus estímulos. Tudo, Joana nos diz que está dentro de nós, né? Tudo em germe, e que necessita que a gente faça com que essas sementes elas possam se desenvolver. Mas ela nos diz assim: por enquanto sintonizas com as províncias de sombra por onde transitastes
e já deverias ter-te libertado da sua presença. Vez que outra, descobres toda a força que jaz em ti, aguardando. No capítulo passado, ela nos falou desses recursos, né, que estão dentro de nós. Então, ela nos diz assim, Jesus utilizou-se dos seus recursos para demonstrar a finalidade a que se destinavam. Acalmou os ventos e devolveu ao mar a sua tranquilidade. Ele liberou obsidiados e restituiu o equilíbrio aos obsessores. Ele sarou enfermidades e recuperou doentes da alma. Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou espíritos infamados da verdade. Iluminou a terra e jamais se eclipsou. Aí ela nos diz, possuis o Cristo interno, poderoso que é teu, mas o mantém manietado. Então, Joana nos diz que nós temos esse Cristo e mantemos ele amarrado, preso, né? Sem ensejar-lhes ação, sem permitir que o nosso Cristo, ele haja dentro daquilo que a gente possa e que deva fazer. Aí ela diz, deixa-o espraiar-se através de ti. Ele é harmonia e tu estás desequilibrado. É amor e tu és carência. É claridade e tu és sombra. É vida e tu te debates nos grilhões da morte. Com ele agindo por ti, terás decisões para te negares aos pensamentos doentios que se transformam em tormentas e ações nefastas. Então, se a gente permitir, se a gente der a condição para que o nosso Cristo interno, ele haja em nós, a gente vai se livrar desse país de sombras. És, antes de tudo, o teu mundo interior, e porque ele aí habita, todo te renovas e dá margem a que estuem as tuas possibilidades para a realização do programa de paz e vida a que estás vinculado. Pois todos nós temos um programa de vida desde o nosso processo reencarnatório. Então, que nós estamos aqui no nosso planeta e precisamos, né, dar prosseguimento para nosso trabalho evolutivo. Pensando em tudo isso que a Joana, a mentora Joana, ela nos disse, eu perguntei assim, se a senhora fosse falar sobre o Cristo de cada um de nós, se fosse a senhora que fosse levar essa mensagem, o que a senhora completaria a mensagem? E fiquei, buscava uma coisa e outra. Eu disse, a senhora precisa me inspirar para que eu quero que se a senhora fosse a senhora. E sei que buscando aqui e ali, ontem, me chegou essa mensagem. Como sempre, eu sempre digo, a senhora sempre responde. A senhora nunca me deixa sem resposta. Aí a mensagem que me veio para a gente completar, a mensagem de o teu Cristo, é essa. Caminhando com Jesus pelas estradas de Emaús. Estamos relembrando os primeiros dias após o Calvário de Jesus. Façamos, pois, neste momento, uma viagem no tempo, retornando às estradas que ligam Jerusalém a Emaús. E sintamos, eu quero que todo mundo sinta nesta hora, as emoções sublimes daqueles momentos significativos dos discípulos do Mestre. Aí naquela tarde longínqua e sempre tão próxima de nós, porque embora tenha se passado 2000 anos, a gente relembra como se estivesse vivenciando agora
ao nosso coração. O céu, ele cobria-se majestosamente de nuvens rosas, rubras, douradas, formando painéis coloridos no azul do firmamento em festa. A brisa reconfortante, ela soprava suavemente, trazendo o bom perfume das rosas e boninas que adornavam a paisagem daquele momento. Então, 2 discípulos do mestre, eles caminhavam vagarosamente em direção a esta aldeia que se distanciava de Jerusalém, que era a Emaús. 70 estados, então não era um lugar tão longe. Aí eles conversavam entre si sobre os últimos acontecimentos da paixão e morte de Jesus. E suas palavras estavam envolvidas por uma profunda melancolia. Ou seja, eles estavam tristes por tudo que tinha acontecido. E aconteceu que enquanto eles dois iam andando, dialogavam, Jesus, o mestre incomparável, se aproximou e caminhou com eles. O evangelista Lucas, no capítulo 15, narra que os olhos desses discípulos estavam como que fechados pela tristeza, porque muitas vezes quando a gente está triste, quando a gente está com raiva, com ódio, nossos olhos parecem que se fecham para a beleza da vida, para a beleza do encontro com o belo, com o bom. A gente fica fechado. A gente faz, é como a Joana nos diz, a gente amarra o nosso Cristo dentro de nós. Como fechado pela tristeza que se encontrava. A sua sensibilidade se bloqueara pela angústia e os levava à inércia dos sentidos. Eles não conseguiam, deste modo, enxergar nada, além das reminiscências do trágico acontecimento da paixão do Cristo. A paisagem lúgubre se fixara em suas mentes. E Jesus, compadecido, interrogou ternamente. Que palavras são essas que que os dois iam caminhando, trocais? E por que vós estáis tão tristes? Jesus perguntou a eles. E um deles, de nome Cleófas, indagou-lhe. Sois, porventura, peregrino em Jerusalém? Não sabes sobre o que aconteceu nessa cidade nesses dias? E Jesus perguntou-lhes novamente do que se tratava. Eles narraram os acontecimentos referentes à prisão de Jesus, culminando com a morte na cruz. Comunicaram também o episódio do túmulo vazio encontrado por Maria de Magdala e outras mulheres, bem como sobre a aparição do anjo, mensageiros do céu, trazendo a boa notícia de que Jesus está e estará sempre vivo. E o mestre passou a elucidá-los com energia, fazendo-os recordar as antigas profecias de Moisés. Aí lembrou-lhes que convinha que o Cristo padecesse. Jesus começou a explicar a eles, para que entrasse na glória de Deus, que era necessário tudo aquilo que aconteceu com Cristo. Aí Jesus enalteceu assim o papel preponderante, providencial, do sofrimento em nossas existências, daquilo que nós precisamos passar, desse sofrimento que é um trabalho evolutivo. E durante a caminhada, ele entabulou preciosa conversação, iniciando primeiramente com Moisés, passando por todos os profetas, inclusive destacando Isaías, que se refere ao Messias, com júbilo, traçando as mais belas considerações. Desta maneira, ele recordou tudo o que se referia a Jesus nessas mesmas escrituras proféticas. Essas palavras elucidativas do Rabi Galileu aqueceram as almas dos discípulos, enrelegadas pela dor, acendendo neles a chama viva da esperança. A presença de Jesus
sua companhia divina, derramou em seus corações, né? Aquelas palavras de Jesus, derramou no corações daqueles 2 discípulos o precioso óleo da fé. Quando eu estava buscando alguma coisa, eu disse, qual será esse caminho de eu encontrar o meu Cristo? Aí eu disse, só a fé. Porque a fé é a confiança naquilo que eu não vejo, não, eu achei assim, é a fé. Eu vou procurar algo sobre a fé. Reacendendo a lâmpada da alegria de viver, do anelo transcendente, de trabalhar pelo bem, de esperar, de crer, de confiar nas palavras sublimes do mestre de suas vidas. Aí, chegando próximo à aldeia para onde se dirigiu, Jesus continuou caminhando como se fosse para longe. Eu achei isso tão interessante, porque Jesus poderia parar e dizer, não, eu vou ficar com vocês, ou então continuar. Mas olha a sabedoria de Jesus. Ele continuou, Jesus continuou, como se fosse para mais longe. Aí os discípulos, sentindo que aquela prodigiosa luz se afastava, deixando tudo novamente vazio, escuro, sem vida, chamaram por ele dizendo, fica conosco, Senhor, porque já é tarde e já declina o dia. Então eu pensei assim, a gente não pode esperar, porque Jesus poderia ter parado, mas ele não, ele seguiu. Mas a necessidade daquela luz, daquela palavra, chamou Jesus para ficar com eles. E o divino Rabi, amorosamente, atendeu-lhes a solução, entrando em sua casa. E no aconchego do lar, diante da intimidade da mesa de refeições, como outrora, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e ofereceu aos amigos com a solicitude de sempre. E nesse momento, caíram como escama dos seus olhos e compreenderam que se tratava de Jesus. Gente, é lindo demais. O mestre incomparável estava novamente entre eles, incendiando de ventura e paz as suas almas doridas, e logo desapareceu. Aí, nessa passagem evangélica, tão significativa, tão cara aos nossos corações, nós vamos refletir que Jesus caminha conosco, realmente em meio às nossas tribulações. Ele interroga-nos suavemente sobre o porquê das nossas tristezas, que muitas vezes nos abate, das nossas aflições, da nossa angústia, que nos devora o coração. Nós não podemos esquecer que ele é cuidadoso, prometera-nos que estaria conosco sempre. Por isso a mentora, ela nos diz, teu Cristo é aquele que está dentro de nós. Aí diz, não tenhais medo, é o que Jesus nos disse, estarei convosco até o final dos tempos. No mundo tereis aflições, tendes confiança, eu venci o mundo. Eu sou a videira, vós os ramos, que está em mim e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Está lá em João 15, versículo 5. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a água viva que descendeta para sempre. Eu sou o bom pastor. Este episódio, ele reflete não somente a doçura do encontro com Jesus, como também este pleno vigor das decisões tomadas, da atitude fervorosa dos apóstolos naquele momento decisivo. Meditemos, pois, meus irmãos, na presença de Jesus em nós, entrando em nossos tristes e vazios diálogos, em nossos monólogos esvados de dor, de mágoas, de ressentimentos, de ingratidão por vezes. Olhemos em derredor,
em nossa estrada evolutiva. Não percamos tempo e procuremos o quanto antes descobrir a presença do Rabi da Galileia, do Mestre incomparável, bem como as suas pegadas de luz em nossos caminhos. Ele está conosco, conforme a sua promessa. E desse modo, jubilosamente, entrará em nosso coração e lá em festa, em nosso ágape de luzes, partirá o pão, oferecendo-nos a fatia substancial do amor, da esperança e da fé, robustecendo-nos a alma. E repetiremos compenetradamente, profundamente, quando são, como Santo Agostinho disse: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Que Jesus nos abençoe, que esse mestre incomparável, ele possa, sim, penetrar, principalmente a vida daqueles que ainda estão cegos. Cegos de tristezas, cegos do desamor, cegos do orgulho, do egoísmo. Que Jesus seja conosco, que Ele nos abençoe e nos ilumine sempre. Gratidão. Maravilha, que delícia de texto e que profundidade. E que sua emoção também nos toca, chega até todos nós. E que bom que você pediu à instrutora e ela, como sempre, responde e ela te encaminhou, né, um texto lindíssimo, revista Presença Espírita, mostra para todo mundo aqui, revista Presença Espírita, que é uma revista da Mansão do Caminho. E todo mundo que interessa adquirir essa revista, entrar no site da editora Leal. Março a abril de 2014. 2014, muito atual. E vamos então debater, temos 2 textos para a gente debater, Filho de Deus, né? O teu Cristo, cada um tem um Cristo. Vou passar agora para Isabela, para ver o que Isabela se sentiu tocada, e depois Jéssica, depois eu também falo. O que os 2 textos, que parte que nos tocaram? Claro que cada um que está aí assistindo vai se sentir tocado em alguma parte. E vamos aqui então. Para mim é um resumão em vigiemos, oremos e tenhamos fé. Né? Porque é o que resume tudo. Engraçado que essa revista é de 2014, é isso? Então, a gente já vai com quantos anos? 9 anos? 9 anos. 9 anos e algo tão atualizado, atual, né? Atualizado, porque primeiro Rose fala do céu, que está com uma coloração diferente, e quando os 2 discípulos estavam no caminho, o entardecer tinha essa coloração também diferenciada, né? Então, o que está lá, está aqui. Depois, fala-se muito em que a gente, no momento em que ele estava relembrando, né, desses dias finais aí do Cristo, com tanto sofrimento, enfim, que a gente está vivendo dias muito, muito difíceis, né? Difíceis, claro, para quem não expande a consciência, para quem não tem fé, né, de que isso é um processo que a gente precisa passar para que a gente possa aprender algo mais de tantas outras aprendizados que já tivemos em outras encarnações, e que isso se dá continuamente, sempre para frente, né, no intuito maior do nosso aprendizado e crescimento moral. E quando ele fala sobre olhar o Cristo, né, que há em você, a gente primeiro não devemos esquecer que somos centelha divina. Então tem algo muito precioso dentro de nós, muito forte dentro de nós,
e que a gente, talvez por medo, né, ou ignorância, a gente não queira ainda abrir isso, ou tocar, ou entrar nessa luz que tem dentro de nós, nessa centelha, com medo de descobrirmos as nossas potências, né? E olhar o Cristo dentro de você é olhar também que você vem, que o Espírito vem com registro de sofrimentos, que o Espírito, ele já vivenciou muitas coisas, claro que com toda a responsabilidade do próprio Espírito, porque temos escolhas, temos o nosso livre-arbítrio, mas a gente tem também as leis, né, que nos regem, e a gente precisa estar olhando para tudo isso. Eu estava conversando com Jéssica esses dias e, enfim, eu acho que a gente está chegando num momento crucial, vamos dizer assim. Crucial até seria a palavra bem empregada, que vem de cruz, né? O ponto alto desse sofrimento, o ponto alto da regeneração, que a gente precisa mesmo virar a chave de vez. E esse olhar para nós traz muita tristeza, né? Porque a gente já entende que a gente deveria ter feito outras escolhas. Ninguém está julgando aqui, não é isso que eu estou fazendo de forma alguma. É só a gente fazendo um paralelo de como éramos, aí depois de alguns acontecimentos, como a gente vê a vida e como a gente pode ver ainda mais, né? E mesmo com tudo isso, com todo o sofrimento, Jesus, fazendo um paralelo, ele não morreu, né? Ele não morreu. Ele está vivo, ele está pleno, ele está forte e ele é o amor. E o amor se fez verbo em carne. E assim vai ser sempre. Com todas essas coincidências, eu acho que Jesus está voltando. Enfim, espero que sim. Porque de vez em quando a gente precisa de alguma coisa, de algo, ou dessa essência de amor mesmo, circulando entre nós. Porque a gente acaba... O que a gente não vê, porque somos muito materialistas ainda, enfim, está aqui o nosso corpo para provar isso, a gente não consegue alcançar que não é a matéria, né? Não é a matéria, é a essência, é o que sentimos, é o que vem do nosso coração, do nosso íntimo, é o nosso comportamento, são as nossas palavras, são o nosso acolhimento a quem está precisando, ou até mesmo pedir por acolhimento. Então, são várias coisas, né? Várias coisas que a gente vai, sim, em algum momento. Eu acho que a Covid trouxe esse momento de reflexão também, mas também um momento de expansão, porque a gente descobriu online que a gente pode se comunicar e fazer várias coisas sem precisar necessariamente estarmos materialmente um com o outro, né? Então isso cria uma possibilidade também da gente acessar outras potências em nós, sem precisar, enfim, de computador nem nada, que a gente não sabe, que a gente desconhece, porque não sabemos ainda o manejo disso, como fazer, mas que está em nós. Então eu penso que tudo é um grande aprendizado e que a gente ore, vigie e tenhamos fé, porque vai dar certo. Porque se foi o Pai que criou, ele está no controle de tudo. Então, se eu tenho minha mãe e meu pai ali para me orientar, eu sei que eles vão resolver, eu vou atrás dele. Então a gente precisa sim estar muito confiante de que Deus é o Pai. Acabou. Muito bom. Vamos ouvir agora em que Jéssica se sentiu tocada nesse texto lindo que... Muito bom, muito bom. Um texto muito bom, todo ele muito emocionante, né? Pela carga emocional que já estava naquele ambiente dos discípulos, e tudo que eles haviam passado em relação à cruz mesmo, né? A crucificação, antes Jesus sendo recebido como rei, sendo adorado, e eles ali com aquela expectativa de que tudo seria diferente, né? E Jesus entra em Jerusalém, naquele burrico, e todos
recebendo ele como rei. E em poucos dias ele é traído, né, e morto, crucificado, e os discípulos passando por aquela montanha russa de acontecimentos, de emoções, de abalos. Jesus já estava pronto para tudo aquilo, né? Já sabia. No entanto, os discípulos, embora tivessem sido preparados, eles estavam desatentos, né, para esses pormenores, os detalhes. E talvez seja isso, né? O que me chama a atenção é o quanto que nós estamos desatentos em relação à companhia de Jesus no nosso caminho, né? O quanto que já percorremos de estrada com ele ao nosso lado sem perceber, né? Com os olhos vendados, presos à tristeza, à dor, ao sofrimento, relembrando tudo o que aconteceu de ruim, de negativo. Então, o quanto que eu já caminhei, eu fiquei pensando, né? O quanto que eu já caminhei com Jesus ao meu lado sem perceber que ele estava ali, né? E o quanto que eu ainda estou nessa caminhada desatenta da companhia de Jesus. Então, eu fiquei me questionando, quando é que eu vou perceber? Quando finalmente que os meus olhos vão se abrir para que eu entenda que o Cristo está sempre ali. E você vê que ele vai o caminho todo consolando, né, explicando, ensinando, e tentando mostrar aos discípulos, né, que aquilo tudo já estava previsto para acontecer, que eles também tinham sido preparados. Então, tentando despertar neles aquele Cristo que Joana de Ângeles vai dizer, né? Tentando despertar para que eles enxerguem. Então, não dá para a gente enxergar o Cristo caminhando conosco se os nossos olhos se mantêm fixos na cruz. A cruz é sofrimento, né? A cruz significa um sofrimento para os discípulos. E também uma impotência, Jesus, né? A pessoa fica preso. Para Jesus, a cruz foi uma libertação. Para Jesus, a cruz foi a glorificação daquela caminhada, para que ele pudesse mostrar a grande mensagem do Evangelho, que é a imortalidade da alma. Então, mesmo que o corpo tenha sido açoitado, tenha sido espinhado, mesmo que ele tenha carregado aquele madeiro, mesmo que ele tenha sido estirado naquele madeiro, ele sobreviveu. E nós, com tudo que nós passamos ou vamos passar, também vamos sobreviver. Então, essa é a grande lição do Evangelho, a grande lição da paixão de Cristo, é vencer a morte, né? É dizer para nós que nós somos filhos de Deus, herdeiros da vida eterna. Mas é impossível que a gente consiga perceber a vida eterna enquanto os nossos olhos estiverem fixos em coisas que são mortais. Em coisas que morrem, como, por exemplo, um corpo estirado numa cruz, né? Então, antes de mais nada, conceber esse Jesus descido da cruz é importante. Entender que ele foi capaz de descer da cruz, né? Que nós também somos capazes de vencer a morte. E depois abrir os nossos olhos para essa companhia amiga que sempre está ao nosso lado, que nunca vai nos deixar, né? Então, é a pergunta que fica para mim e a pergunta que eu deixo de reflexão para aqueles que estão nos ouvindo hoje, né? Quando que eu vou perceber que Jesus está do meu lado? Ou será que as escamas já caíram dos meus olhos para que eu perceba esse Cristo que está não só do meu lado, mas também dentro de mim? Uma outra coisa é que quando Joana fala desse Cristo que deve ser despertado em nós, a gente vai ver na literatura, por exemplo, de Edgar Morin, a gente vai ver com A Caminho da Luz, que Cristo é uma patente.
né? Não é um sobrenome. Jesus é o Cristo planetário, como existem outros Cristos em outros planetas. Então, ser Cristo é uma patente, é um objetivo a se alcançar. Então, é algo que todos nós temos capacidade de fazer. Então, todos os dias é preciso que a gente compreenda isso e que a gente queira buscar ocupar esse lugar, né? De ser um Cristo, de amar como Cristo, de agir, de falar, de pensar, de atuar na nossa vida, na vida do outro e no mundo como um Cristo. Então, foram essas duas coisas assim que ficou para mim. Que riqueza de conteúdo aqui hoje no programa Conhecer. E aqui eu dou um alô para todos os internautas que estão nos acompanhando. Eu anotei várias coisas aqui porque temos muito a continuar as reflexões. E eu gostei muito, viu, Brandina? Gostei do que você trouxe, do que você escolheu. Gostei muito também das colocações de Isabela, das colocações de Jéssica, e tenho certeza que cada um que está aí nos acompanhando também está tendo uma variação de reflexões. Mas eu quero ressaltar de trás para frente aqui a palavra percepção. Estamos no período de ampliar a percepção nessa trajetória evolutiva singular que cada um está. Perceber Cristo conosco caminhando, perceber o que o nosso físico fala conosco todo momento, perceber a dor do outro sem que a pessoa expresse pela fala, perceber o que está acontecendo dentro e fora de nós, perceber o nosso sensório. Nós não temos só 5 sentidos: visão, audição, paladar, tato, e o que mais? Visão e olfato. Nós temos mais sentidos. E se ficarmos presos no conhecimento passado um tempo atrás, que expansão que vamos ter? E aí Jéssica fala da não percepção baseada que os discípulos não perceberam que Jesus é que estava ali caminhando com eles. Nós, às vezes, não nos sentimos amados, somos amados e não nos sentimos amados. Nós, às vezes, não nos percebemos sendo auxiliados, pois queremos que as coisas funcionem da forma que gostaríamos que fosse. Agora mesmo, Isabela, numa intuição, nos trouxe um copo d'água para cada um aqui. Já imaginamos se eu quisesse que Brandina pegasse água e de repente eu não validasse ou valorizasse a água que Isabela trouxe? Eu estou querendo decidir quem traz ou eu estou no estado de contentamento por ter recebido a água? Então, o que nos chega? De que forma nós percebemos o que nos chega? Ou percebemos apenas a forma que gostaríamos que chegasse? Então, a não percepção e a percepção é aqui um grande convite do programa Conhecer para nós todos. Jéssica traz aí, né, vencer a morte. Sim, a doutrina espírita, ela é uma doutrina que nos conclama a estudarmos a imortalidade. Temos uma vida e várias existências. E não tem sentido, não tem lógica quando vivemos no máximo aí 100 anos, 105 anos,
durante toda uma trajetória da humanidade e de repente ficar só nisso. O que aconteceria conosco se acreditássemos que só teríamos uma existência de meros 100 anos de idade? O que acontece com o nosso conhecimento? Então, para quem está aí tendo contato com a doutrina espírita pela primeira vez, nós convidamos a ler os livros que Allan Kardec codificou, e você pode encontrar esses livros em PDF no aplicativo ou no site kardecpedia.com, todos os livros de Kardec. Também na Federação Espírita Brasileira e outros sites também nós vamos localizar isso. Incrível quando Jéssica também convida todos nós para tirarmos Jesus da cruz, para percebermos a grandiosidade disso. Descrucificar o Cristo. Pois enquanto nós o mantivermos crucificado, nós também encontraremos necessidade de estarmos nos punindo. Estarmos punindo a nós mesmos não resolve a nossa evolução. Se, por exemplo, eu pego percebo que um pedaço de onde deveria ser um jardim, de repente tem, por indiferença ou negligência ou ignorância, tem um espinheiro. Não adianta eu me jogar no espinheiro para me punir, mas adianta eu perceber o espinheiro, eu reconhecer a necessidade de uma nova postura, e daí agora eu começar a fazer algo diferente. Eu agora me propor a limpar e a plantar, sendo desculpe aí, teve uma baixa conexão. Também isso não é ao acaso, né? A baixa conexão da internet nos convida a percebermos quando é que nós baixamos a nossa conexão com o Cristo. Mas Bela trouxe uma fala da expansão da consciência. Então, percepção, na fala de Jéssica, é o que me chama a atenção, e expansão da consciência. Minha gente, expandir a consciência é algo impostergável, intransferível nos dias atuais. Ampliar a nossa visão. Essa é uma responsabilidade que não tem como transferir, não tem como terceirizar. É a sua consciência, a sua responsabilidade nas suas escolhas. Então, eu, como adulta, preciso aprender a responder por aquilo que eu escolho, diferente do estado infantil, quando uma criança ela ainda não sabe escolher, e assim as atitudes decorrentes do não saber, algum adulto precisa responder por ela. Mas nós, enquanto estivermos na fase adulta, vamos tendo esse crescimento em duas asas. Isabela falou do crescimento moral. Então, nós temos o crescimento moral e o crescimento intelectual. São duas asas que a doutrina espírita nos traz aí como necessidade de, conscientemente, buscarmos esse crescimento. E ela também falou do medo. E o medo de descobrir nossos potenciais. Ótimo! Temos sim medo de descobrir nossos potenciais. Nós vamos ter medo de descobrir nossos potenciais. Vamos ter medo de descobrir nossas responsabilidades. Exato. Né? Porque assim, quando a gente quer muito ficar na zona de conforto. Isto, né? Na inércia. A gente quer ficar na zona de conforto, porque a gente já sabe como funciona. Se sair um pouquinho errado, a gente tem condição de voltar para o mesmo lugar que a gente estava, né? E aí é como se você fosse assumir um cargo com muito mais responsabilidades, onde não só você, claro, que você coordena, por exemplo, um cargo numa empresa, mas todos os outros que estão ao seu redor, porque vai refletir
né? Isso vai refletir qualquer conduta que você tenha e escolhas, vai refletir também em outros que estão direta ou indiretamente ligados a você. Por quê? Porque é tudo uma grande rede. Por isso que a gente nasceu coletivo, por isso que todo mundo foi reencarnado coletivamente, né? Porque a gente pode pensar, não, isso não vai impactar, por exemplo, na família de Brandina. Ela está aqui comigo hoje. Ela é trabalhadora da doutrina, assim como eu, né? Temos as nossas crenças na doutrina espírita. Então, tudo é rede. Tudo é rede. O que você... Um exemplo material é você pegar uma garrafa, PET, várias, e jogar no rio. Sim. Isso Sim. vai impactar de uma forma geral Sim. no meio ambiente, nas pessoas, porque esgoto vai entupir bueiro, a água não vai descer, na chuva vai inundar e por aí vai. Então, essa responsabilidade é que muitas vezes a gente acha que não vai dar conta, mas dá. Porque somos centelhas divinas, porque o Cristo está dentro de nós, ao nosso lado, atrás, na frente, ao redor. Ao redor, né? E aí, quando você traz sobre o medo, aí nós temos aí o contexto que Joana traz sobre os recursos. Todos nós temos recursos em potencial, todos nós temos conquistas, já são conquistas. E na expansão da consciência nós vamos identificar quais recursos que cada um já traz. Para que na hora que estivermos em uma situação desafiadora, lembrarmos dos nossos recursos. Ô, Rose, e assim, Deus nos fez simples e ignorantes, abandonados nunca. Nunca, Nunca. né? Então a gente sempre vai ter o recurso, sempre, sempre. Muito bom. E outra coisa aqui que eu anotei para que a gente pudesse colocar uma ênfase quando a mentora Joana traz a realização do programa de paz e de vida. Nós somos realizadores de um programa de paz e de vida, cada um de nós. Cada um de nós traz esse programa em si, na concordância de si mesmo. Ninguém foi colocado como robô e um chip com o programa. Não é assim. Cada um é que se colocou, que parte do programa de paz e de vida que quer ajudar a realizar. Isso é uma expansão também de consciência. Aquilo que é necessário, nós vamos ter cada dia. Aí a questão da tristeza que acomete muitos de nós no dia a dia, e principalmente nesse período que nos remete à paixão de Cristo. Muitas pessoas, muitas tiveram uma tristeza a mais e não perceberam a ligação com esse convite ligado à paixão de Cristo, que também tem o convite para que nós passemos a perceber qual o Cristo da nossa vida. Então foi também essa questão do fechar os olhos. Todas as vezes que nós estamos chorando, dia a dia, cada um de nós vai derramar uma lágrima em algum momento da vida, e nunca nenhuma lágrima é ao acaso, mas quando choramos assim e fechamos os olhos, cerrando mesmo, inconscientemente não queremos ver solução. Então, na hora que você se percebe chorando com os olhos abaixados ou fechados, abra seus olhos. Abra os olhos e expanda a consciência ali e pergunte-se o que é necessário para eu aprender, para eu sair desse movimento. Que expansão eu estou sendo oportunizada agora para que a gente saia da inércia. Esse o foco da doutrina espírita, essa autoeducação. Que mais?
Vamos aqui, Brandi. Quando eu iniciei esse trabalho, né? Aí um dia eu ouvi dizer assim, você precisa educar-se. Eu fiquei, educar-se. Depois eu vi que educar-se era ver tudo que estava dentro de mim, né? Para poder eu colocar. Aí, quando a gente vê aqui, ó, Jesus, mesmo ele sabendo de tudo que ele ia passar, tudo, ele usou todos os recursos que ele pôde em benefício do outro, em benefício de nós, né? Ele sabia que ele ia ser traído, mas ele usou todos esses recursos.